Bom dia, turminhas! Vamos começar mais uma semana de atividades? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de língua portuguesa sobre verbos, mas aí a gente vai aprofundar com a questão da conjugação. Para isso, a gente vai dar uma revisãozinha só para a gente poder esquentar aí os neurônios. Lembram que verbo é aquelas palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza? Mais importante, o verbo é aquela palavra que varia, que se modifica, que se altera, mas ela vai variar de acordo com o que, tia? Vamos lá? Ela vai variar de acordo com a pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Estão lembrados? As pessoas lá do pronome pessoal? Isso mesmo. Ela vai variar também de acordo com o número, singular e plural. Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira do plural, nós, vós, eles ou elas. O verbo também vai variar de acordo com o modo. Nós estamos estudando o modo indicativo. E vai variar principalmente de acordo com o tempo. Presente, pretérito, que a gente já sabe que se trata do passado, e o futuro, certo? A gente tem que lembrar também que quando o verbo ele está no infinitivo, de acordo com as terminações, ele pode ser classificado no verbo da primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. O verbo, quando ele estiver no infinitivo e terminar em AR, eu vou dizer que ele é um verbo da primeira conjugação. Qualquer verbo terminou em AR, primeira conjugação. O verbo terminou em ER, segunda conjugação. E verbos terminados em IR, terceira conjugação. Lembrando que isso quando o verbo estiver no infinitivo, que é a forma normal, real do verbo, certo? E agora a gente vai para a parte que nos interessa. Como que eu faço a conjugação do verbo nos três principais tempos? Presente, pretérito e futuro. Isso na primeira conjugação, tá? Então vamos lá. Na primeira conjugação, eu tenho aqui, por exemplo, o verbo cantar. AR, porque ele é da primeira conjugação, certo? Então, como que vai ficar essa conjugação? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Tia, mas se for, por exemplo, o verbo amar, pular, né? Ele vai ter essa mesma terminação, gente. Isso aí é uma regra. Por isso que a gente tem que aprender essas terminações aqui, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o verbo amar. Como que vai ficar? Eu amo, vai terminar com esse radical O. Tu amas, sempre vai terminar com esses radicais. Ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos agora para o verbo quando ele está conjugado no pretérito, no passado, tá? Nós temos aqui o mesmo verbo, cantar, também na primeira conjugação. E como que vai ficar a terminação dele? Primeiro, eu cantei, tu cantastes, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Então, essa aqui, por via de regra, é obrigatoriamente a terminação de todo e qualquer verbo da primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, que estão no pretérito. Vamos conjugar aqui o verbo amar. Amei, amastes, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Agora a gente tem aqui o verbo quando ele vai estar no futuro. Também vai ter a sua regrinha na terminação. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Qualquer verbo também da primeira conjugação, que são os terminados em AR, que estiverem conjugados no futuro, terão essas terminações. Mas não é para ficar igual, tia? Exatamente. Por via de regra, se ele estiver no futuro, for da primeira conjugação, que são os terminados em AR, ele obrigatoriamente vai ter que ter essas terminações aqui no seu radical, na sua palavra. Novamente, vamos pegar aqui o exemplo do verbo amar. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Lembrando que nós temos aqui uma. Às vezes acontece uma confusão, né, gente? Quando a gente diz assim, cantaram, cantarão. E aí vocês têm que lembrar daquela regrinha. Se terminar em an, tá falando sobre o passado, sobre o pretérito. Mas se terminar em ão, aí a dica fica que é sempre do futuro. Então, deu para entender direitinho? Se não tiver entendido, manda mensagem para a tia no individual que a tia vai te explicando, tá bom? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha de como que vai fazer para a gente desenvolver o nosso exercício. A nossa primeira questão está dizendo assim: leia as frases abaixo e retire o que se pede. E aí eu ainda trouxe um exemplo para facilitar a vida de vocês, tá?
No exemplo, tem a seguinte frase: sempre compro livros. O que é que está me pedindo? Dessa frase, qual é o verbo? Aí já tem aqui a resposta, comprar, porque se trata de um modelo, de um exemplo. Qual é o tempo desse verbo? Está no presente. Aí agora é com vocês. Nós temos aqui a letra A, B, C, D e E. Amanhã lerei o livro. Qual é o verbo? Aí você vai colocar aqui, tá? Vai colocar o verbo aqui no infinitivo. Aqui o verbo tá, por exemplo, compro. No infinitivo vai ficar comprar, do jeito que está aqui no modelo, tá bom, gente? E o tempo? Amanhã lerei o livro. Eu estou falando do presente, do pretérito ou do futuro? Aí você vai colocar o tempo, certo? A nossa segunda questão está pedindo para você completar as frases com os verbos indicados no parêntese e o tempo, tá? Então, por exemplo, na letra A eu tenho você do jogo, aí aqui eu vou colocar o verbo. Qual o verbo? O verbo gostar. Mas não é pegar o verbo gostar e tacar aqui não, tá? Você tem que colocar ele de acordo com a frase para que a frase fique adequada. Então, você e esse verbo ainda vai ter que estar no pretérito, tá certo, gente? Então, você o que do jogo? Gosta, gostou ou gostará? Deu para entender direitinho? Na terceira questão, eu estou pedindo para você me criar 3 frases com o verbo amar. Uma frase tem que estar no presente, a outra tem que estar no passado e a outra tem que estar no futuro. Todas as 3 frases têm que ter o verbo amar. Esse verbo amar, ele pode estar conjugado. Eu amarei, eu amei, eu amo, entendeu? Já na quarta questão, a gente tem aqui a conjugação do verbo. Como assim, tia? Eu estou dando o verbo andar. Eu quero que você me conjugue como que vai ficar o verbo andar no presente, no pretérito e no futuro, ok? Se tiver dúvida, manda mensagem para a tia e terminando a tarefa, tira a fotinha e nos manda, tá bom? Às 10 horas estou esperando você no plantão, caso você tenha ficado com dúvidas. Beijos e até a nossa próxima aula.